Capítulo 18, versículo 30. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Presta atenção dos irmãos para ficarem atentos. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer aqui neste lugar. Amém. Eu tenho certeza que os irmãos, da mesma forma, daqui não vai sair. Deus já está renovando. Deus está dando força. Deus está restituindo. Deus está restaurando para a honra e glória de Deus. Amém, A aleluia. Bíblia diz em João 15, versículo 5, ele disse: sem mim nada podereis fazer. A unção que está sobre o homem não é do homem. O louvor, a voz que o homem ou a mulher louvam também não é do homem. A presença do Espírito Santo que habita em nós também não é nossa. Tudo é para a honra e glória de Deus. Os irmãos encontraram, digam amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Vou repetir novamente. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Os irmãos possam tomar o seu assento e as palmas louvem ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus. A Bíblia nos diz: então Elias, o tibita, viu o Senhor Deus de Israel perante a cujas faces nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A Bíblia nos diz que o Senhor levou Elias ao rio Quitim, ao lado do Jordão. Ele ficou lá por dias e dias sendo alimentado por corvos. A Bíblia diz lá em Amós 8:11, o Senhor disse: eis que vem dias que enviarei sobre a terra não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então, de dia e de noite, os corvos alimentavam Elias, e não havia chuva naquele lugar no rio. Ou seja, muitas vezes, irmãos, Deus vai colocar eu e você no deserto. Não vai haver chuva, não vai haver pão, não vai haver irmão, mas sim vai haver o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Mateus 4, diz que Jesus venceu a tentação no deserto. O Espírito do Senhor levou Jesus lá no deserto. A alma do homem é o sentimento, a alma do homem é o intelecto, a alma do homem é as coisas como diz a felicidade, mas o Espírito Santo de Deus é onde que o Senhor ele habita e nos usa. A Bíblia vem nos relatar que os profetas de Baal, a Bíblia diz que Elias, juntamente com os 400 homens, eles se guerreavam um para o outro. A Bíblia diz que Elias, o mordomo Obadias, era um homem muito sincero, era um homem muito reto, era um homem que temia a Deus. O mordomo Obadias tomava os seus homens de 50 em 50, que junto davam 100, e levavam para a caverna, esquentava com pão e com água. A Bíblia vem nos relatar que os homens de Belins, os profetas de Baal, cruzaram com o profeta Elias. Os profetas de Baal foi para o lado esquerdo e o profeta de Obadias foi para o lado direito. Em uma certa razão, uma certa circunstância, um certo momento, o mordomo Obadias se encontra com o profeta Elias. A Bíblia vem nos relatar, Obadias fala para Elias: o que tenho eu contigo? O irá matar-me a mim e os povos que me mandaram? E não, o Senhor Deus está comigo. A Bíblia nos diz que os profetas de Balisca estavam adorando deuses estranhos, não conseguiam imediatamente entrar com Elias, porque o Espírito Santo de Deus habitava em Elias, o Espírito Santo de Deus era com Elias. A Bíblia nos diz que os profetas de Balins, os profetas de Baal estavam adorando deuses estranhos. Eles preparavam os altares em sacrifício e holocaustos a Deus. A Bíblia vem relatar
que eles pegam 2 bezerros, eles pegam 2 sacrifícios, 2 manjares para apresentar em holocausto e sacrifício para Deus. Mas quem adora Deus estranho não tem como Deus bradar na terra. Quem adora Deus estranho não tem como Deus bradar na terra. A Bíblia diz que no mesmo rio não pode jorrar água doce nem água amarga. A Bíblia diz que a mesma boca que você abençoa, você não pode amaldiçoar. A Bíblia diz em Mateus 6,24 que a gente não podemos servir 2 senhores. A Bíblia vem nos relatar lá em Marcos 2, capítulo 21, 22. Pode porventura alguém costurar remendo velho com linha nova? Pode alguém tornar odres, vinhos novos em odres velhos? Não pode. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele só habita em casa limpa, ele só habita em holocausto limpo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo disse: não sabeis vós que vosso corpo é templo de Deus, o Espírito de Deus que habita em vós, ele é santo. Se vós destruíres o templo de Deus, o Pai também o destruirá. A Bíblia vem nos relatar, a Bíblia diz que eu sou morada de Deus, você é morada de Deus, Deus habita na minha vida, Deus também habita na sua vida. Mas para isso nós temos que ser casa e morada de Deus. A Bíblia nos diz que os profetas de Baal estavam adorando outros deuses, eles fizeram os manjares, fizeram os sacrifícios, mas não conseguiu adorar a Deus, e o Deus estranho, ele não respondeu. A Bíblia vem nos relatar que Elias chega, falou assim com eles: como vocês estão adorando outro Deus estranhos, agora é minha vez, eu vou adorar o meu Deus, e ele vai bradar do céu, e ele vai responder a oração deste lugar. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. A Bíblia diz em Jeremias 33,3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. A Bíblia diz lá em Salmo 121: por isso eu elevo meus olhos aos montes altos, de onde virá o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Lamentações 3,24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A Bíblia diz em Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre. A Bíblia diz lá em Salmos 46: o Senhor é meu refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Então Elias orou ao Senhor 3 vezes, e o Senhor bradou dos céus. Elias fez uma oração, pode acompanhar 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-eu que tu, Senhor, é Deus, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavras eu fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e todo o povo vendo disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Não há outro Deus, irmãos, que nós podemos adorar, não há outro Deus que nós podemos glorificar. Aleluia. A Bíblia diz lá em Mateus 5, versículo 17: vós sois o sal dessa terra e a luz do mundo. A Bíblia diz que o sal, ele não é antisséptico, o sal, ele é asséptico. Antisséptico tem o poder de cicatrizar, tem o poder de curar, mas asséptico tem o poder de preservar. Se nós pegarmos uma carne aqui agora e não levar ele ao refrigério, não colocar sal, a carne estraga. É a mesma coisa a gente na casa de Deus. Hoje você vê pregador no adultério subindo em cima do altar. Hoje você vê pessoas profanas subindo em cima do altar. Hoje você vê pessoas profanas, pessoas que não têm comunhão com Deus, que não buscam a Deus, que não jejua, que não sobe monte, que não honra a casa, que não honra a família, e ainda está subindo em cima do altar. A Bíblia nos diz que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele quer todo mundo. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho unigênito,
para que todo ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como cair fogo do céu se nosso altar não tiver na direção de Deus. Não tem como Deus bradar do céu se o altar não tiver no coração de Deus. A palavra diz em Marcos 12:30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. Segundo mandamento: ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. Altar rachado, vida rachada, templo rachado, não tem como o Espírito Santo de Deus habitar. Eu estou aqui, irmão, não para trazer uma mensagem dura, não. Eu estou aqui para pregar, é a palavra de Deus. Ela exorta, ela corrige, ela ensina, ela é martelo, é prego, ela é fogo, ela é água, ela dá vida, ela tira. A Bíblia diz que Deus ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 12:29 que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, ele disse: insensato Gálatas, quem vos fascinou a não obedecer à voz da verdade. Gálatas 3, versículo 3, o apóstolo Paulo ele disse: tem começado uma boa obra no Espírito, mas agora tem contemplado e terminado uma obra na carne. Quando as pessoas aceitaram Jesus, o primeiro amor é bom, mas se a gente não guardar a nossa vida em comunhão, separação, fidelidade, comprometimento, responsabilidade, caráter, atitude e posicionamento, não tem como nós alegrar ao Senhor. Como tem o Espírito Santo de Deus, também tem o Espírito do engano. A Bíblia vem nos relatar que Jesus, aonde que ele passava, o cego enxergava, o mundo falava, o surdo ouvia, o paralítico andava e o morto ressuscitava. A Bíblia diz que discípulo gera discípulos. Quando Deus, em outrora, era uma outra pessoa no mundo, quando vocês também, em outrora, eram outras pessoas no mundo, Deus levantou vocês, foi para pregar a palavra, levantou para tomar posse dessa palavra. A Bíblia diz em João 17:17: santificai na palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. A Bíblia diz que o homem não se deitará com o homem, e nem mulher se deitará com mulher. Deus ele tem o poder de transformar, Deus tem o poder de mudar, Deus tem o poder de dar vida aos mortos. Deus tem, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 6, 7, 8, ele diz: eu mesmo sou o que tira a vida e a dor, faço descer a sepultura e faço tornar subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa também exalta, levanta o pobre do pó e deixa o esterco, exalta o necessitado, para fazer sentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor é os alicerces da terra, e assentou-se sobre ele todo o mundo. Sabe, irmão, sabe que de muitas vezes Deus vai colocar você no deserto, porque o deserto é lugar de passar sozinho, deserto é lugar de amadurecimento, deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de avivamento, deserto ele aprova e também reprova, deserto é a prova de Deus. Muitas das vezes nós vamos chorar, muitas vezes nós vamos murmurar, muitas das vezes nós vamos questionar, e nós não podemos questionar, e não pouco menos também podemos questionar o amor de Deus e por que estamos ali. Se nós estamos no deserto, porque a Bíblia diz em Isaías 55:8: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como o céu é maior que a terra, assim também os planos, os sonhos deles propostos na minha vida e na sua vida. Então, quando Deus quer operar, irmãos, ninguém pode impedir. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Existem três vantagens na minha sua vida. A vantagem de Deus permissiva, que Ele permite acontecer uma coisa boa ou de ruim na sua vida. Mas Ele também permite aquela vontade direciva, aquela vontade que Ele direcionou Jonas para ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis em obediência e entrou em grande vento. Mas aquela vontade absoluta que não está no âmbito do homem ou da mulher, ou fazer, ou determinar. É quando Ele diz lá em Isaías 53, versículo 13:
Antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? A Bíblia diz em Isaías versículo 11, assim são as palavras que saem da boca de Deus, ela não voltará para mim vazia, antes fará o meu atrás e prosperará naquilo para que a enviei. Quando a vitória de Deus sai do céu, ela tem direção certa, ela tem direito certo, que é o meu coração, que é o seu coração. A Bíblia diz, lá em Gálatas 6, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo ele diz, não erreis. Deus ele não deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. O que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Por isso a igreja prega que Deus é amor, que Deus só quer coração. Se Deus fosse amor desse coração, Deus já abriu um açougue para ele. A Bíblia diz em 1 Pedro, versículo 15, versículo 16, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, corpo e alma sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor nosso Jesus Cristo. Se nós não tivermos santificação, se nós não tivermos comunhão, se nós não tivermos joelhos no chão, sem a qual ninguém verá, e o Senhor não vai responder. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Glória a Deus. O altar de Deus está em pé, irmãos. A Bíblia diz, porventura, se nossa casa estiver em desordem, como nós poderemos governar a casa de Deus? A Bíblia diz que Jesus chegou no templo, estavam os campistas, estavam as pessoas vendendo pomba, estavam as pessoas usando a casa de Deus em coisas que não procediam, não tem procedimento da cruz, que não tinha procedimento da palavra, que não tinha procedimento da caráter das coisas de Deus. Deus irou-se e quebrou tudo. Irmãos, a casa de Deus é muito séria. Para meter a mão no microfone é muito sério. Para falar o nome de Deus é muito sério. Muitas pessoas têm entendimento e conhecimento, mas a Bíblia diz: o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E hoje ninguém está preocupando com a salvação. E hoje ninguém está tendo o temor do Senhor. Eu faço isso, eu falo isso, eu faço o que eu quero, eu faço o que quer bem aos meus olhos. Mas não, Deus ele não opera assim. É tudo na vontade de Deus, é tudo no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é como Ele quer. Não tem essa. A Bíblia diz, lá em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ele disse: e por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principado, sejam potestade. Tudo foi feito por ele e para ele. A Bíblia diz em Tiago 4,7: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Se nós não chegarmos a Deus, Deus ele não vai chegar a nós. É muito mais sério, irmão, do que nós imaginamos. A Bíblia diz, Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele que procede o caminho e a saída da vida. A Bíblia diz, Provérbios 16, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 9, o homem planeja os seus caminhos, mas é o Senhor que lhe dirige os teus passos. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão atentos em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. A Bíblia diz em Daniel 2:22, os olhos do Senhor, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A Bíblia diz na Eclesiastes 13, versículo 11, as palavras dos sábios são como prego bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Eclesiastes 13:14 diz que Deus, ele vai voltar. Amém. Glória. Deus, ele vai voltar. Glória. Deus, ele não deixa se escarnecer. A Bíblia diz em Tiago 2:22,
O homem será justificado não somente pela fé, mas sim pelas obras. Tiago 2,24. Assim como o corpo, seu espírito, ele é morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. A Bíblia diz em Hebreus 11, irmãos, nós temos que apresentar uma boa para o Senhor. Jesus já está voltando, ele está às portas. Jesus, ele está voltando, ele já está às portas. A Bíblia diz, na Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Aquele que estiver em mim, este dá fruto. Aquele que não estiver em mim, não tem como dar fruto. E aquela árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. A Bíblia diz, João 15, versículo 7, que Deus, ele dá, irmãos. Jesus lhe dá aquilo que seu filho pede. Portanto, se os homens pedissem uma pedra, Deus iria dar uma serpente? Não vai dar. Irmãos, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras aqui na terra. Pensamentos, coisas maliciosas, coisas faciosas. Nós vamos prestar conta na igreja, nós vamos prestar conta no dízimo, nas ofertas, nós vamos prestar conta nos testemunhos, nós vamos prestar conta nos frutos, nós vamos prestar conta, porque a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo disse, vós sois a carta de Cristo, conhecida e lida por todos os homens. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de testemunha, e nós vamos prestar conta. Que os irmãos possam fazer a obra verdadeiramente, não voltando para as coisas antigas, nem retrocedendo para as fábulas, nem para as coisas profanas, nem pelas coisas que não são agrado de Deus. Deus, ele tem compromisso, aquele que tem compromisso com ele. Se você amaldiçoar o teu irmão, automaticamente Deus também ele vai te amaldiçoar. Mas se você também abençoar o teu irmão, Deus também ele vai te abençoar. Não tem como, irmãos. Não tem como. A Bíblia diz em Hebreus 11, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. A Bíblia diz em Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele diz, sabe que todo aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe, que é o galardoador do que os buscam. Não tem como, sem fé, nós agradarmos a Deus. A Bíblia diz, Provérbios 3,7, não sejais sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Hoje ninguém está fazendo isso, hoje ninguém está andando os mandamentos do Senhor, hoje ninguém está andando os estatutos do Senhor, conforme a palavra pede. Se a Bíblia diz em Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se tem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e medida de noite. Pois será como a árvore plantada e junto a ribeiro de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres, prosperará. A Bíblia diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas serão lhe acrescentadas. Se nosso coração estiver aqui na terra, nosso coração vai ser dessa terra. Mas se nosso coração estiver nos tesouros do céu, nosso coração vai estar nos tesouros do céu. Jesus não obrigou seus discípulos e disse, se vocês querem vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me se quiser. Portanto, quem quiser salvar a tua vida, perdê-la-á, e quem perder sua vida por amor a mim, achá-la-á. Essa é a cruz que nós estamos carregando. Calúnia, difamação, nós estamos carregando desobediência, nós estamos carregando desordem, nós estamos carregando imoralidade dentro da casa de Deus. Nós não podemos, irmãos. É por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós temos que combater o bom combate, nós temos que fazer uma boa carreira e guardar a fé. E nós não estamos guardando, pouco menos estão fazendo aquilo que o Senhor tem ordenado, que é na palavra de Deus.
A Bíblia diz em Isaías, ele disse: a quem enviarei? Ele disse: envia-me, Senhor, aonde tu queres. Jesus está procurando pessoas, homens e mulheres de Deus, para ele enviar, para levar a palavra aos cativos, libertar os presos, levar a palavra às pessoas que são oprimidas, levar a palavra para as pessoas que precisam. Jesus está caçando. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E lá em cima a gente não vai entrar de qualquer maneira. E lá em cima a gente não vai entrar de qualquer forma. É por isso que ele disse, João disse lá em Apocalipse 22, ele disse: eu vi os grandes e pequenos, os mortos e os vivos diante do trono de Deus, e abriu-se o livro, e abriu-se outro livro, e o livro da vida, e todos foram julgados segundo as obras. Até o Satanás vai prestar conta do que fez na terra. Se Deus não poupou seu único filho, porque ele irá poupar eu e você? Aí muitos dizem que Deus ele amou. Ele amou o sentimento. A Bíblia diz que ele é juízo. Ele julga. Ele defende. Ele dá vitória. Aleluia. Mas também ele castiga. É verdade. Então, irmãos, nós vamos brincar com a palavra de Deus. Que Deus ele pesa a mão. Assim como Elias que estava no rio Querite, após o Jordão, ele foi alimentado por corvos. E não choveu naquela circunstância. Mas a Bíblia diz que depois, após Elias, orou o Senhor, e o Senhor derramou o fogo do céu e consumiu o holocausto. A Bíblia diz que ele diz que: eis que vejo uma pequena nuvem no tamanho de uma mão do homem. Essa mão, irmãos, é o que coloca na prova, mas essa mão também é o que tira. Aleluia. Vou repetir novamente. Essa mão que Deus coloca na prova é a mesma mão também que Ele tira da prova. Aleluia. Essa mesma mão que Deus te leva no deserto é a mesma mão que Deus te tira do deserto. Oh, glória. Obrigado. Essa mesma mão que Deus te dá a vida é a mesma mão, se Deus quiser também, Ele tira a tua vida. Sabe por quê? Para que ninguém venha se gloriar. Porque tudo foi feito e criado por Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Irmãos, a Bíblia diz em Salmo 133: quão suave é os irmãos vivam em união. Se Deus está falando para ter união, tem que ter união. Mateus 7: não julgue para não ser julgado. Antes de nós olharmos a trave que tem no olho do irmão, nós temos que olhar a nossa. Temos que tirar a trave dos nossos olhos primeiro, para nós apitarmos nos olhos do irmão. Não podemos, irmãos. A Bíblia diz que no final do tempo há dias, tempos trabalhosos. A final do tempo, as pessoas que ficaram na terra vão ser como uma mulher grávida, vão ser como dores de parto. A Bíblia diz que os principais demônios não estão soltos, não. Naquele grande dia, está achando que você está fazendo uma bagunça, naquele grande dia vai ser pior. As pessoas vão querer morrer, que a morte vai fugir dela. As pessoas vão querer a palavra de Deus, mas não vai existir a palavra de Deus mais. Então, irmãos, não foge do chamado que Deus tem para vocês. Não foge daquilo que Deus tem preparado. Não briga com Deus. Anda na posição. A Bíblia diz que é necessário que o homem não venha conhecer as escrituras de Deus, ao qual se ele brincar. Porque Deus, ele pesa a mão. Deus, quando pesar a mão, porque na mão do diabo, Deus tira, mas na mão de Deus ninguém tira. Não adianta vir aqui pedir para o pastor para orar. Não adianta vir para mim pedir para orar. Não adianta pedir para os irmãos orar. Quando Deus quer operar, irmãos, ninguém pede. O trabalhar de Deus é doído. O trabalhar de Deus, a gente chora. O trabalhar de Deus, a gente sofre. Mas também quando a Deus trata, a mão de Deus significa a mão do oleiro. Quando desce a casa do oleiro, nós reconhecemos, Deus ele vai pegar o martelinho e ele vai bater no vaso. Tem. Aonde tiver a mão no chão, Deus vai tirar. Aonde tiver pecado, Deus vai tirar.
Aonde que tiver discordância, aonde tiver soberba, onde tiver vaidade, onde tiver coisa que não agrada a ti, Deus vai tirar. Para quê? Para fazer um vaso novo. É preferível nós descer na casa do orelha, reconhecer, pedir o irmão o perdão, reconhecer, agradecer a Deus pelos alimentos que Ele dá no nosso dia, agradecer a Deus de onde nós éramos e por onde nós estamos hoje. Glória a Deus. Deus é assim, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas que Ele fez em nossas vidas. Ele disse em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Acaba a mensagem. E Deus ele veio para dar vida em vida, em abundância. A Bíblia diz que Jó é o homem mais temente da face da terra. Não havia outro homem mais sincero, mais íntegro, mais fiel do que a ele. Todas as madrugadas ele prestava holocausto, sacrifício a Deus. Ele orava em sacrifício da tua família. A Bíblia diz que quando os anjos de Deus se apresentou nos céus, veio com ele também juntamente Satanás. E disse: Deus, o que você quer fazer aqui? Ele veio de perambular a terra e passear por ela. Se nós olharmos bem, o diabo veio para matar, roubar, destruir. O diabo matou os filhos de Jó. O diabo roubou as riquezas de Jó. E o diabo destruiu a vida de Jó. E Deus permitiu. Sabe por que Deus permitiu acontecer isso na vida dele? No fundo, Jó tinha medo e temia que algo acontecesse com a família dele. Muitas vezes a mesma coisa, o diabo na nossa vida. Muitas vezes o diabo entra no nosso medo. Muitas vezes o diabo ele entra na nossa circunstância, acha que não vai ser nada, naquelas mínimas coisas, são nos mínimos detalhes. Deus ele é educado, mas o diabo se der brecha para ele se arrombando. Por isso que ele disse em Apocalipse 3:20, Deus disse: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Não tem como, irmãos. A Bíblia diz que Jó, ele pegou uma lepra. O Jó estava se coçando com essa lepra, um caco de vidro. A Bíblia diz que os olhos estavam quase se esbugalhados, saindo para fora. Apresenta-se a mulher diante dele, ele nega o seu Deus. Ele só falou assim, porventura eu, por mais que estou aqui na situação, eu jamais vou negar o meu Deus. Muitas vezes adorar a Deus contando a abundância é fácil. Agora eu quero ver quando passar põe água. Agora eu quero ver quando conhecer alguma necessidade. Agora eu quero ver quando Deus apertar a mão. Aí que nós vamos ver os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, que adoram o Filho, que em espírito e em verdade. Então, irmãos, venha ficar na posição de vaso. Venha ter um bom testemunho. Venha ter um bom fruto. Que eu tenho certeza que Deus vai levantar uma geração com caráter. Deus ele vai levantar uma geração, não uma geração corrompida por dízimo, dinheiros e oferta. Deus vai levantar uma geração que não se procede com coisas, com as iguarias do mundo. Deus vai levantar uma geração, homens e mulheres de Deus, mas com comprometimento com a palavra e com a sinceridade. Não tem como, irmãos, nós agradarmos a Deus, nós andar segundo as nossas vontades e segundo as nossas próprias cobiças. Ele diz o que é da carne. É da carne. Ele diz, na Eclesiastes 12:7, Salomão disse: o nosso corpo é pó, e para a terra vai voltar, mas o Espírito vem de Deus, e para Deus vai voltar. Cabelo bonito passa, vaidade passa, força física passa, o mundo passa, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. O mundo é transitório, o mundo é passageiro, mas a salvação ela é eterna. Festa do mundo ela vai terminar aqui, mas a nossa festa vai terminar lá em cima. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Por isso que nosso sábio Salomão disse em Eclesiastes 2:1: lembra-te do teu Criador, e também no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e venham os anos que venham dizer: não tenho mais prazer nele, deixe que você se perca e não caia em contentamento. Nós estamos no fim do descontentamento. Hoje o filho não tem amor ao pai, o pai não tem amor ao filho. Hoje você vê adolescentes, jovens se embriagando, usando droga. Hoje o Satanás está entrando na modernidade. Hoje o Satanás ele está entrando. Muitas pessoas acham que modernidade são coisas que Deus está proporcionando para a expectativa, para as coisas novas. Não é nada.
Você esse negócio de WhatsApp, menina de 10, 12 anos mandando foto nua para o homem, mesma coisa, um para a mulher. Você vê pessoas da igreja comando homens de rua, e homens de rua, em vez de entrar para a igreja, não. Conhece a pessoa e tira, está arrancando da igreja. É assim que a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. O diabo ele não tem família, então ele quer tirar essa imagem nossa. O diabo ele quer tirar essa coisa que nós temos, o brilho do Espírito Santo. E esse brilho incomoda. Aonde que nós andarmos vai incomodar, porque as trevas não nos compreendem a luz. Irmãos, Jesus está voltando. A Bíblia nos diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo diz: eis que vos digo esse mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados ante o som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Jesus está voltando. Ele vai arrebatar a tua igreja. Ele diz: vão ter dois em cima da cama, um vai ficar e o outro vai subir. Vão ter dois no jardim, um vai ficar e o outro vai subir. Se nós não nos reconhecermos, se nós não perdoarmos, se nós não olharmos para frente, olharmos para a cruz do Calvário, reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador de nossas vidas, nós vamos parecer naquele grande dia. A Bíblia diz que toda a casa dividida ela não subsiste. E se Satanás também está dividido, logo o seu reino ele tomará. Mas se eu expulso o demônio, por nome de Beelzebul é chegado o reino de meu Pai que está nos céus. Mas se nós expulsamos os demônios, no nome de Jesus é chegado a hora de Jesus irá voltar com os teus anjos para a glória de teu Pai. A Bíblia diz: levantando-se o valente. Quando o valente ele levanta na nossa vida, a Bíblia diz que vem outro valente, mais valente do que o valente, e mostra a sua superioridade, e mostra a sua autoridade, e mostra o seu poder. Aleluia. Eu não sei qual é o problema, dificuldade que os irmãos estão passando aqui agora. Eu tenho uma palavra profética para os irmãos. Eu não sei qual é o problema, tribulação, se é angústia, se é dificuldade, se é desespero, se é coisa que estão perseguindo os irmãos, se é pedra, se é difamações, se é calúnia, se estão acontecendo coisas que estão apodrecendo a vida espiritual dos irmãos. Nessa noite eu tenho uma palavra profética para vocês. Deus, quando lhe dá uma vitória, Ele coloca você na prova. Deus, quando faz você olhar na frente, mas agora você tem que chorar. Deus, quando ele trabalha com a mão dele, ele abre a mão, é porque Deus está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha até dormindo. Deus ele não está dormindo, irmãos. Você olha a Deus, Deus não está respondendo. Às vezes o irmão está tendo visão, não está tendo travessia, não está tendo nem visões. Às vezes o irmão está procurando, estão achando que Deus, cadê o Senhor? Uma das vezes Deus, ele, quando nós buscamos ele não vem de encontro à nossa vida. Sabe por quê? Sabe por quê que eu e você devemos ficar na prova muitas das vezes? Porque nós ficamos incomodados, nós ficamos prostrados, porque nós só adoramos Jesus, porque só nós buscamos Jesus, porque a gente só vai na igreja muitas das vezes, quando a prova aperta, nós adoramos o Senhor. Na hora que a bonança vem, né, toda a vitória. Pessoa no jejum, pessoa não ora, pessoa não sobe monte. É por isso que muitas pessoas vão ter que andar a pé. É por isso que muitas pessoas, Deus deixa a vitória demorar mais. Sabe por causa de quê? Porque quando Deus dá uma coisa, a pessoa abraçar e agradecer, não. Comemora no mundo, comemora só, comemoram fazendo coisas em desobediência, coisas que não têm procedimento da cruz do Calvário. Então, irmãos, se junte. Se for para ajudar esse ministério, ajuda. Se for para ajudar a obra de Deus, ajuda. No dízimo, nas ofertas, pregue a palavra. Busque a Deus. Não ame o mundo nem que está nele, mas sim ame a Jesus. Os irmãos que puderem ficar de pé, fique de pé.